acontecendo, né? Não que já não tínhamos algumas guerras acontecendo, mas essa tem chamado muita atenção do pessoal, né? Tá envolvendo a Rússia, envolvendo os Estados Unidos, envolvendo a Ucrânia. E uma coisa que eu acho curiosa, enfim, não somos comentadores geopolíticos, não nos cabe esse tipo de comentário, porém, enquanto comentadores de filosofia, espiritualidade, uma coisa que eu percebi é muita gente na internet falando: eu previ isso aí. Eu tirei no tarô, eu vi na astrologia. Eu fico pensando, primeiro, qual que é, né, a intenção da pessoa de levantar a mão num momento desse e falar: eu avisei, eu vi. Mas mais do que isso, para um âmbito um pouco maior, serve para alguma coisa prever o futuro? Será que o vidente bom é aquele que nunca acerta nada, porque ele prevê e faz alguma coisa para impedir que as coisas ruins aconteçam? Normalmente essas coisas de previsão, elas podem acontecer, né? Você pode ir lá, tirar cartas, ver, mas assim, você não vai prever, em geral, exatamente o que vai acontecer. Aquilo ali vai te dar alguns indicativos para onde as coisas estão se encaminhando e o que pode vir a acontecer. Tem um fato aí famoso que aconteceu na Mystic Fair de 2019, no fim dela, que sempre tem uma mesa de oráculos lá, e um dos oraculistas falou: olha, vai rolar uma pandemia no que vem, vai começar em março, depois em setembro vai estar mais tranquilo, depois vai piorar de novo. Então, assim, não falou o nome do vírus nem nada, é uma coisa mais genérica. E, assim, e também tem os videntes de obra pronta, que é assim: eu vou fazer uma previsão aqui agora, daqui a alguns anos vai ter uma guerra no mundo. É o tipo da previsão que você vai acertar, porque vai rolar, vai acontecer. Então, primeiro a gente tem que saber dividir um pouco essas coisas. Tem muito vidente, inclusive, que erra, né? Ele faz as previsões. Acho que essa mesa da Mystic Fair 2019 foi muito engraçada, porque a maioria dos videntes que estavam lá falaram que não, vai ser um ano ok, nada de grandioso. E um dos videntes falou: não, vai ter uma pandemia. Como assim? Vai ter um vírus que vai aparecer, né? Ele não usou o nome pandemia porque ainda não era um nome tão comum, mas ele previu. Agora, a gente pode separar talvez essas previsões em dois pontos, né? As previsões pessoais, que aí entra nisso que você falou, que é o vidente que ele é bom o suficiente a ponto dele errar todas as previsões, porque a hora que ele acerta, ele muda o destino pessoal dele. Ou a gente ter as previsões mais globais, mais macrocósmicas, vamos dizer assim. Que é você falar: olha, vai ter um desastre natural que está para acontecer daqui a alguns meses na Terra. E aí esse tipo de previsão, é muito difícil o vidente ter algum tipo de poder para mudar isso. Porque ele não vai chegar lá pro presidente da Ucrânia e falar: eu joguei tarô aqui hoje, e eu vi aí que o Putin vai invadir a Ucrânia. Essa questão da invasão da Ucrânia é uma questão que já está há meses, né, acontecendo. As tropas russas estão há 6 meses se posicionando. E há anos está sendo construído. Sim, tem todo um conflito que não é só um conflito geopolítico, mas é um conflito histórico, né? A Rússia nasceu na Ucrânia. A primeira capital russa ali é Kiev. Quando Kiev já era uma cidade, já tinha catedrais e tudo, Moscou era só mato. Não tinha nada lá. Então, tem várias questões ali que estão envolvidas. Então, assim, é claro que existem regiões no planeta de tensão e que um mau oraculista vai falar: não, vai acontecer alguma coisa ali, que é o famoso chute, uma hora ele acerta. Mas tem o bom oraculista que vai olhar e falar assim: olha, realmente a tensão existe, só que parece que as coisas estão se caminhando para ela agravar. E aí ele pode tentar prever alguma coisa dessa, como, por exemplo, o início de uma guerra, né? Mas às vezes não tem nada que ser feito, então? Eu acho que em alguns casos é isso, quando é uma coisa pessoal, que está dentro do seu controle pessoal, que você faz lá uma previsão de que você vai conseguir aquele emprego, não vai, ou vai tirar lá um oráculo mais complexo para ver se... como é que você vai na entrevista de emprego, vão ser as perguntas, como é que você vai se comportar naquela entrevista, é uma coisa que você consegue mudar. Mas quando é alguma coisa grande assim, é muito difícil, né? Imagina se você previu aquele tsunami que aconteceu lá no Sudeste Asiático, que morreram 300 mil pessoas. O que você faz? Você prevê, você faz o quê? Você liga pro governo e fala: ó, galera, vai ter um tsunami. Então, é a mesma coisa da guerra. Ó, liga lá. É o tipo de coisa que você prevê, mas você não tem muita ação sobre aquilo. Assim como se Bruno estivesse aqui ao nosso lado, ele poderia me corrigir, mas parece que Jung, em um sonho, meio que previu a Segunda Guerra. Ele sonhou com uma onda de sangue lavando a Europa. E né? ele anotou esse sonho, né? Ele tem isso documentado. E ele, depois que aconteceu a guerra,
né? A guerra estava em andamento, que ele olhou e falou, putz, eu previ isso. Nem percebeu que Não, preveu. exatamente, não percebeu. E aí a gente tem que entender um lance como funciona o nosso inconsciente. A gente fala muito, o ser humano não usa 100% do seu cérebro. Isso é uma mentira. A gente usa 100% do nosso cérebro o tempo todo. O que a gente não tem é consciência de tudo que a gente faz e de tudo que acontece. Então, de uma maneira chutada, a gente usa esses 10%, talvez conscientemente. E os outros 90% a gente usa inconscientemente. Então, por exemplo, você que está ouvindo a gente aí na rádio, você está ouvindo a minha voz, pode estar vendo a minha imagem também. A minha voz, além do que eu estou usando em termos de palavras para construir uma frase, uma ideia, tem o som, tem o meu tom de voz, tem o jeito que eu falo. Tudo isso é o que a gente chama de uma linguagem não verbal. A postura do meu corpo, se eu tô sendo agressivo, se eu não tô. Se vocês estivessem aqui pessoalmente, vocês iam estar sentindo cheiros que às vezes a gente não processa. Não, o ser humano troca muito através dos cheiros. Sim. Que a gente não processa. Então, tudo isso o nosso inconsciente capta. Quando a gente faz um filme, a gente coloca cenários, trilha sonora no filme e normalmente, conscientemente, a gente está prestando atenção nos diálogos, mas está sendo construído toda uma atmosfera que o nosso consciente não percebe, mas o inconsciente percebe. Ou seja, o nosso inconsciente ele é muito mais inteligente que o nosso consciente. Ele percebe muito mais as coisas. E ele começa a perceber para onde muitas coisas estão caminhando. Então, se você está morando numa Europa, pré-Segunda Guerra, começa a ver a Alemanha se armar. Vai lá, a Alemanha invade ali um país, ninguém fala nada. Invade outro, ninguém fala nada. Automaticamente o teu inconsciente começa a te avisar, cara, isso é o comportamento de guerra, vai rolar uma guerra. E você ali, você conscientemente não está nem entendendo os sinais que estão vindo. Então, muito do que a gente prevê, nada mais é do que o que a gente chama normalmente de intuição, né? Mas nada mais é do que trazer o nosso consciente pro consciente, através de uma linguagem muitas vezes oracular, como um tarô, como runas, como pedras, enfim, como geomancia. E aí você consegue trazer aquilo pro consciente e falar, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui, ou vai acontecer alguma coisa aqui. E aí você prevê, faz esse tipo de previsão. Então o Jung provavelmente estava ali inserido num contexto em que o inconsciente dele começou a sacar que ia rolar uma guerra, ele desenhou lá as ondas de sangue, escreveu, falou sobre aquilo, e quando rolou ele olhou e falou, putz, era isso que eu previ. Então, na verdade, qual foi a previsão dele? Foi conseguir tornar consciente algo que o inconsciente dele estava percebendo. O que eu acho que é o interessante, né, dessa coisa do oráculo, da previsão, que parece uma coisa muito mística. Que você vai jogar ali na borra do café, que você vai ler nos veios da mão, que você vê nas estrelas. Mas eu lembro quando eu era moleque, da minha avó pegando uma cebola e falando para mim, próximo inverno vai ser muito frio. Eu tô vendo isso aqui porque a casca da cebola tá muito grossa. E ali eu vi que aquilo não tinha nada a ver com uma intuição, tinha a ver com uma coisa que ela estava observando mesmo. E hoje, muito do que a gente vive no nosso mundo hoje é feito de previsões que são muito pautadas pela concretude do mundo. Então você tem, sei lá, a economia sendo pautada por movimentos de mercado, você tem lavoura sendo pautada pela previsão do tempo, você tem até aqueles programas que calculam o seu estilo de vida para saber quanto vai custar o seu seguro, né? Quando o seu seguro de vida. Então, será que a inteligência artificial, o computador, é o oráculo do futuro? A ciência vai substituir a magia? Ou até já substituiu? A gente tem uns oráculos que funcionam de maneira extremamente intuitiva. Normalmente são oráculos em que as pessoas entram em estado alterado de consciência e se tornam aquele oráculo vivo que fala através desse canal da consciência alterada. Talvez sejam os oráculos mais antigos que a gente tem, de pessoas que entravam nesses estados, ou por comer um cogumelo, uma monita, ou por entrar num espaço como, por exemplo, no oráculo de Delfos, onde tem aqueles vapores que subiam e as pitonisas entravam em estados alterados de consciência. Mas a maioria dos oráculos são técnicas. Né? Então, por exemplo, os antigos druidas que usavam técnicas de ler entranhas de animais,
tinha uma técnica que era ensinada. Olha, se a entranha estiver desse jeito, acontece isso. Vai ler nuvem, olha, se a nuvem estiver desse jeito. Então são técnicas, assim como o tarô é uma técnica, assim como oráculos com baralho cigano é uma técnica. Aquilo você está lendo algo que você conhece a técnica. Mesma coisa a sua avó com a cebola. Ela desenvolveu uma técnica de perceber ali através da casca que o inverno seria frio. As máquinas, a inteligência artificial, ela é capaz de aprender essas técnicas, ela é capaz de aprender esses padrões. E de uma maneira que nós não conseguimos. Ela consegue observar grandes padrões de grandes massas de dados e começar a te trazer previsão. Dando um exemplo, por exemplo, existem hoje algoritmos que eles conseguem entrar numa base de uma universidade, ver todo o comportamento acadêmico de todos os alunos e ele consegue prever com 96% de acurácia se aquele aluno vai largar a faculdade ou não. Pelo comportamento daquele aluno mediante uma base de dados de outros alunos. É um oráculo? Aí entra nessa explicação de tirar um dado. Imagina assim, que o dado é uma coisa inconsciente. Eu tenho um lago de dados, né? Até em inglês a gente usa o termo data lake. Você vai criar um lago de dados, você tem todos os dados ali. Mas como que você transforma o dado em informação? Como é que você tira esse dado, que é uma bagunça de data ali, sem estar organizado? Como é que você tira isso desse inconsciente, desse grande lago, né? E um dos símbolos do inconsciente é o mar, são os grandes lagos. Como é que você tira isso desse inconsciente e você traz isso para sua consciência? Então você aplica um algoritmo, a inteligência artificial te dá a informação pronta. Te traz lá uma inteligência e fala assim, olha, é isso. Daí você fala, nossa, que legal, que bacana. Mas o ser humano faz muito isso através das técnicas de oráculo. É exatamente isso. Ele tira as coisas do inconsciente do consulente e vai trazendo para a consciência. Nada do que é trazido ali, seja pelo oraculista, ou seja, até pelas entidades que estão... Muitas pessoas trabalham com entidades juntas para tirar oráculo. Essas entidades também estão fazendo esse tipo de uso. Também estão acessando esse inconsciente do consulente para trazer isso para o consciente, como se fosse uma inteligência artificial capaz de ler os dados que são importantes e trazer eles para esse consciente para transformar na informação que é importante para sair naquele oráculo. Eu acho que essa tradução em uma informação inteligível é a arte do médium, no final das contas. Se eu pegasse um Waze, voltasse no tempo, no começo do século passado, mostrasse para uma pessoa, ele ia achar que aquilo era uma magia, um oráculo. Sim. Nossa, você adivinhou que esse caminho era o mais... Mas porque a pessoa não conseguia entender o que é aquilo. Tem um pouco disso de como você empacota a informação, você pode parecer mais sábio, mais poderoso, mais mediúnico do que você de fato está sendo? Acho que a gente tem pessoas que fazem isso de maneira até inconsciente. Ela tem a técnica, ela aprendeu a usar a técnica, ela vai tirando e vai fazendo. E ok, funciona. Até porque ela tem muito do racional dela desligado durante aquele momento para que ela não influencie o resultado das coisas. Então muitos médiuns, muitos oraculistas são bons médiuns e oraculistas justamente porque eles conhecem a técnica e deixam essas coisas virem sem a influência do consciente, sem o racional e a lógica prejudicarem. Mas existem muitos oraculistas que conhecem a técnica e trazem ela de maneira simples. É desse jeito que funciona. Eu não estou lendo o seu futuro, estou lendo o seu inconsciente, e o seu inconsciente já sabe mais ou menos o que você pretende fazer com relação a determinadas escolhas da sua vida. O que eu estou fazendo é só traduzir isso para você e te transformar isso de uma forma inteligente. Mas muita gente que não estuda as técnicas, que não conhece como o oráculo funciona, normalmente as pessoas que vão tirar carta com alguém, alguma coisa... Essas pessoas olham aquilo e olham com esse olhar como se fosse uma pessoa do passado olhando para o Waze. Elas falam, não, isso é mágico, porque isso é algo que eu não consigo explicar. Como é que essa pessoa adivinhou isso? Mas ela não tinha como saber. Aí são aquelas frases que a gente sempre ouve. Sim. Ela tinha como saber, porque ela está lendo seu inconsciente. Sim. Isso não tira o aspecto mágico do oráculo, porque a magia, ela acima de tudo, ela é a ritualização de um processo. Então você sentar na frente de alguém, essa pessoa embaralhar, te dar o baralho para você cortar, você tirar aquelas cartas com aqueles símbolos, tudo isso é um grande ritual. Então, se é um grande ritual, isso induz
nas pessoas o pensamento mágico. Uhum. Não só induz, como é o processo do pensamento mágico, né? Parece que indução parece que é uma coisa que você coloca meio que criar forçado. Mas situações propícias para. Exato, você ambienta, cria o ritual, e aí aquele ambiente fica propício justamente para que essas coisas apareçam e apareçam de maneira mais clara. E uma coisa que eu acho que eu me fascino, mas ao mesmo tempo tenho um pé atrás com oráculos, porque eles dão a ideia de que o futuro está escrito. Ou que a gente, enfim, né, não tem o famoso livre-arbítrio, que é um baita de um tema. Eu já vi bastante gente religiosa falando que livre-arbítrio não existe, que é uma coisa que você nasce com um destino, que você tem que cumprir aquilo, no máximo você atrasa. Outras pessoas religiosas também falam que o livre-arbítrio é o maior presente do divino para nós. E aí você fala, tudo bem, isso é uma discussão religiosa, mas não é. Também já vi pesquisa científica falando, né, com exames neurológicos e tudo mais, de que o nosso cérebro toma a decisão de fazer algo vários segundos antes da gente conscientemente decidir fazer aquilo. Então, meio que o nosso corpo decide algo antes da nossa mente decidir. Então, é um debate quente. Então, Léo, comprometa-se. Livre-arbítrio existe ou não existe? Você sabe que isso não é mais do que um problema religioso, é um problema filosófico, né? A filosofia discute o livre-arbítrio versus o determinismo há muito tempo. Parte do princípio de que o livre-arbítrio é você poder fazer o que você quer. Mas a gente nasce numa sociedade com leis já programadas, com costumes programados, e que você acha que você tem liberdade para fazer o que você quer, mas muitas vezes você toma decisões que já são decisões que vieram empacotadas da sociedade que você nasceu. Então, por exemplo, se você nasceu aqui no Brasil, você vai falar português. É a sua língua materna. E aí, isso é uma escolha? Foi um livre-arbítrio? Não é algo que já vem programado. E aí, ao mesmo tempo, também a gente traz o determinismo, que diz que, não, todas as coisas que você colhe, elas já são efeitos de uma causa primeira. E essa causa não depende de você, essa causa já existia. Hoje existem algumas linhas que tentam trabalhar melhor a ideia de livre-arbítrio e de determinismo e tentar integrá-las. E aí você chega no que a gente chama de determinismo moderado. Como é que ele funciona? Vamos supor que você e um companheiro seu estão no exército fazendo lá estão na guarita lá fazendo sentinela, tomando conta lá do quartel. E vocês têm que ficar 3 dias acordados lá. Um resolve dormir. Fala, não quero saber, vou dormir. E o outro fala, não vou dormir, vou ficar aqui às 72 horas. E aí, quando você tá perto de chegar às 72 horas e tá tão cansado que o olho dele fecha e ele dorme. Aí a gente olha e fala assim, bem, um deles escolheu dormir. Ele não tava com sono, ele não precisava, ele foi maldoso e foi lá e dormiu. Esse cara pode ter tido um tipo de livre-arbítrio. E o outro, ele foi cansando, até que tem uma hora que ele não aguentou. E aí ele não escolheu. Ele simplesmente dormiu. Então isso foi determinado por um efeito que tem como causa o sono. Então a gente tem aqui os dois casos. Mas, por exemplo, uma criança que é posta de castigo pelos pais, ela teve livre-arbítrio de escolher se ela quer ou não ficar no castigo? Aquilo foi compelido para ela. O soldado que dormiu, ele escolheu que ele queria dormir naquela hora. Então, dentro do determinismo moderado, o que a gente fala? De que quando existe uma compulsão, quando alguém te impõe algo, isso é um determinismo. Porque a causa é externa. Então, por exemplo, a criança, ela não escolheu, ela teve que ser colocada de castigo pelos pais. Isso é um determinismo. Agora, quando você não é compelido a fazer algo, você faz porque você quer, tipo o soldado que dormiu, que escolheu dormir, você está indo um pouco mais para o lado do livre-arbítrio. Então, essa vertente diz, não existe nem o determinismo, nem o livre-arbítrio. Existe um caminho mais do meio, que é um determinismo moderado, e que ele se baseia numa compulsão. Se você é compelido a fazer algo, você não teve escolha. Agora, se você não é compelido, e não tem uma compulsão externa, esse soldado não tinha nada
que mandava ele dormir. Então ele escolheu fazer o que ele queria escolher. Aliás, ele escolheu fazer o que ele queria, que era dormir. Será que mesmo quando a gente é compelido a algo, a gente não tem escolha? Eu lembro de quando eu era mais jovem e influenciável, uma frase do Sartre, eu acho, me marcou muito, que é: o homem nasce livre e condenado a fazer escolhas. Mesmo que ele esteja preso, ele tem a escolha de aceitar aquilo ou se revoltar contra aquilo. Será que o soldado que fala, não, eu vou aguentar, ele também não teve o livre-arbítrio de se colocar na situação onde cedo ou tarde ele ia cochilar involuntariamente? Mas aí o fato, acho que o grande fato aí é o cochilo. A hora que ele cochila, aquilo não tá sob o controle dele. Ele cochilou, perdeu mesmo. Ele perdeu, ele dormiu. Então assim, por mais que ele escolheu conscientemente que ele não ia dormir, uma causa que ele não controlava provocou um efeito. O que o Sartre fala, né, de que o homem é livre, mas está amaldiçoado, tem que fazer as escolhas, essas escolhas elas podem ser feitas dentro de um determinismo moderado. Você pode sentir que você está compelido a fazer aquilo ou não. Você pode falar, não quero tomar uma decisão com relação a tal assunto agora, ou dar uma opinião com tal assunto, porque eu não me sinto compelido a isso. Mas, se alguém chegar e falar assim, não, você tem que falar agora sobre tal assunto, você sente essa compulsão e acaba expressando uma opinião. Isso é muito legal, porque hoje em dia, nas redes sociais, as pessoas se autocolocaram uma compulsão de ter que opinar sobre tudo, inclusive sobre os assuntos que elas não entendem. E isso é um determinismo. É algo que as pessoas não percebem, mas elas estão se colocando num caminho de que existe uma causa, de que, ó, se você não der opinião, você não tem voz, você é menos que todo mundo, e elas são um grande efeito. Elas não conseguem quebrar esse ritmo. Porque se alguém chegar para mim numa rede social e falar assim, eu queria que você desse sua opinião sobre a guerra lá na Ucrânia, qual que normalmente que as pessoas fazem? Ah, não, eu acho isso e isso. Agora, para uma pessoa chegar e falar assim, pô, eu não quero opinar sobre isso porque eu não tenho informações. O cara é isentão, o cara não quer, mas não tem informações. Carece de fontes, né, para eu entender o que está acontecendo ali. Então, isso pode ser um determinismo moderado. Eu sei que tem uma causa, mas eu escolho não. Eu não me sinto compelido por aquela causa, eu não me sinto, então, pronto para opinar sobre aquilo. E a pessoa que opina é a pessoa que cede à compulsão. E aí essa pessoa está entrando claramente em um determinismo radical. Ela não consegue voltar um passo antes e pensar na escolha. Acho que esse é o grande lance, é pensar que você tem uma escolha. E que se você quiser escolher alguma coisa diferente do que todo mundo espera, ok. Eu acho que essa é a grande coisa, né? Um exemplo interessante de que muitas vezes as coisas que a gente acha que a gente quer, conscientemente, não são as coisas que a gente de fato quer, inconscientemente. Então, talvez, quando você está ali numa rede social e você se sente compelido a emitir uma opinião, muitas vezes o que você quer não é emitir a opinião, é ser aceito, é ser respeitado, né? E daí, se você for um passo atrás, você vai ver por que eu quero ser aceito. O que você quer com aquilo? Então, muitas vezes, você acaba não sendo aceito porque você dá uma opinião besta e você acaba não conseguindo o que você realmente quer, fazendo o que você acha que você quer. Tem algum truque, algum exercício, alguma mandinga para você conseguir olhar com calma para o que você está pensando e entender o que você realmente quer e não o que você tá sendo compelido a querer? Em geral, a gente quer validação, né? E essa validação vem porque mesmo que você fale uma besteira, tem um grupo que compra essa besteira. Sempre. Hoje a internet, o McLuhan falava da aldeia global, o Humberto Eco falou que a internet deu voz aos idiotas. Porque o que acontece? Hoje, aquela opinião idiota que você dava numa mesa de bar, se você dá isso na internet, alguém compra aquela ideia. Então, por mais que a sua ideia não seja trabalhada, seja burra, vamos dizer nesse sentido, alguém vai comprar aquilo. E aí você se sente aceito, se sente validado. Então, no fundo, a nossa sociedade, ela hoje busca esse tipo de validação, seja a validação da opinião ou pela imagem. E é por isso que essas redes sociais de fotos ou de vídeos curtos fazem tanto sucesso.
Porque as pessoas não querem mais pensar profundamente sobre as coisas. Elas querem consumir imagens e textos rápidos porque elas não querem pensar muito sobre aquilo. Então, se você estiver caindo nessa armadilha de sentir que você precisa exprimir uma opinião de um assunto que você nunca leu sobre direito, não sabe nem apontar onde é a Ucrânia no mapa para falar sobre a guerra, toma cuidado, que você está entrando nesse efeito manada. Está entrando num determinismo radical de que quem está escolhendo o seu destino não é nem você. É um grupo de pessoas que criou uma função da sociedade para que você se sinta de alguma forma validado. Mas é uma ilusão. É uma ilusão, sempre é uma ilusão. Mas se você quer emitir uma opinião qualquer, emita sobre o nosso canal no YouTube, youtube.com/Conhecimentos da Humanidade. Por favor, entre lá, comente, curta, se inscreva, porque a gente também está em busca de validação. Exatamente, essa validação dos nossos conteúdos. Pois é. E toda terça-feira, às 19 horas, estamos aqui na Rádio Mundial 95,7 FM. Contem com a gente sempre por aqui. Vamos ver semana que vem Bruninho aqui também. Beijo no coração de vocês. Tchau. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial Conhecimentos da Humanidade, o seu programa sobre mitologia, história, psicologia e espiritualidade, com Bruno Lanaro, Léo Lousada e Otávio Albuquerque. Boletim informativo Vibe Mundial. O Museu de Arte de São Paulo, MASP, inaugurou na última sexta-feira, dia 25, uma exposição com obras do artista Abdias Nascimento. A mostra Abdias Nascimento, um artista pan-americano, vai até o dia 5 de junho e reúne cerca de 60 trabalhos. Artista visual, ativista político, dramaturgo, ator, escritor e diretor. Abdias Nascimento foi um dos maiores apoiadores da cultura afro-brasileira na América Latina. Para fechar o mês em que a Semana de Arte Moderna de 1922 completou 100 anos, o MASP também estreou mais 2 exposições de artistas modernistas. Uma delas é a Volpe Popular, com obras de Alfredo Volpe, que dedicou parte de sua obra a retratar símbolos da brasilidade, como santos, cenas urbanas e rurais, retratos, além de temas náuticos. A terceira estreia é Sala de Vídeo, Letícia Parente, com 5 obras da artista, pesquisadora e pioneira da videoarte no Brasil. O MASP funciona de quarta a domingo, das 10 às 18 horas, e os ingressos custam R$ 50. Às terças, o funcionamento vai das 10 às 20 e a entrada é gratuita. Boletim informativo. Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! A cura do câncer infantil é possível. Há 30 anos o GRAAC trabalha por isso. E hoje temos o orgulho de ser um hospital de referência no tratamento da doença. E com sua ajuda, podemos sempre dar a milhares de famílias todos os motivos para acreditar. Para doar, acesse graac.org.br. Eu acredito. Há 25 anos, a Fraldão Baby se preocupa com o bem-estar do seu bebê, oferecendo uma linha completa de moda infantil, infanto-juvenil e acessórios, tais como berços, carrinhos, cadeira para o seu automóvel e muito mais. Além de tudo isso, a Fraldão Baby se preocupa com o seu bolso. Aqui você encontra os melhores preços do mercado. Venha nos visitar. O nosso endereço é Parque Dom Pedro II, 384, próximo à Rua 25 de Março, Estação São Bento do metrô. Maiores informações, acesse o nosso site www.fraldãobaby.com.br. Olha, eu não sei, eu não gostava mais de voltar para minha casa depois do meu trabalho. A minha casa, que antes era tão gostosa, de repente se tornou um ambiente de briga, de desavença. Eu brigava com meu marido, eu brigava com a minha filha, meu filho não falava comigo, as coisas não prosperavam, a única coisa que acumulava era boleto que eu não conseguia pagar. Falei, tem alguma coisa errada. Procurei a vidente espiritual, a dona Cristina, e ela preparou com exclusividade para mim. Ela fez a corrente de São Benedito para a limpeza da minha casa e para abrir os meus caminhos.
a minha vida mudou por completo. Então hoje, se você me permite, eu quero ajudar outras pessoas. Olha, liguem, falem com a Dona Cristina. O telefone de São Paulo é 2337 3153. 2337 3153. Dona Cristina, telefone de São Paulo, 2337 3153. Se você fez o Enem, chegou a hora de entrar em uma universidade. As inscrições do ProUni para bolsas de estudo em instituições particulares vão de 22 a 25 de fevereiro. E as do FIES para financiamento